Olá, fisioterapeuta! Saudações! Estamos começando a jornada da terapia manual na prática e exclusiva para fisioterapeutas. Essa semana eu vou te mostrar os atalhos seguros da terapia manual desde a avaliação ao tratamento do seu paciente, simplificando o seu raciocínio e otimizando os seus resultados com a fisioterapia. Nesta série de 3 vídeos, eu vou te ensinar não só o que fazer, mas principalmente o que não fazer com o seu paciente. Então, não saia daí. Bem, você provavelmente já assistiu alguns dos meus 2.000 vídeos lá no YouTube. Já conhece a minha metodologia de ensino e algumas das ferramentas totalmente mão na massa que eu utilizo com pacientes reais. Mas e hoje, Robson? Você vai me perguntar. Hoje eu vou te falar de um tema que, a pedra no sapato de muito fisioterapeuta. Um assunto que te impede de decolar na sua carreira, que te impede de ser uma referência no seu bairro, na sua cidade, que te impede de enxergar valor no seu trabalho pelos seus pacientes. No episódio de hoje você vai ver na prática os 7 erros que impedem um fisioterapeuta mediano, um fisioterapeuta feijão com arroz, logo na avaliação, de gerar resultados imediatos e duradouros com o seu paciente. Físios sem método, físios que estão perdidos e sem direção. Mas aí você vai pensar, mas isso só funciona para o Robson porque ele tem muita experiência. Até eu chegar nesse nível de excelência, vai levar anos para eu chegar lá. Ledo engano. Eu te entendo, eu também pensaria assim. Mas olha só o que uma aluna fisiocita me contou. De um outro paciente, ele sentiu muita dor na flexão, chegou a mão até no joelho só, acho que dá um parâmetro inicial muito bom. E a hora que eu terminei com a sessão dele, ele já colocou a mão lá no chão, eu achei fantástico mesmo, sabe? Diagrama CITA. Tudo que eu já atendia, eu achei que eu já melhorei muito. É assim mesmo, não? Isso eu entendo que é assim. Agora eu já estou fazendo avaliação, treinei no marido, treinei na cunhada, até que deu certo, sabe? Aí deu muito certo. Eu disse que eu trabalho 12 horas por dia, prefeitura é 3, 4 por horário, aqui no meu particular às vezes são 2, eu acho cansativo. Eu estou com um objetivo que é diminuir um pouco dessas horas e atender menos por horário, porque vai chegando uma idade que a gente vai ficando cansada, né? É mais pensando nisso aí. Eu ouço muito assim, você atende particular? Atendo. Mas é a mesma coisa que faz aqui? Aí eu falo assim, não, lá é particular, tem um diferencial, tem uma avaliação mais completa, para a gente identificar melhor, aqui nós não temos tempo, para estar animada mesmo. 18 anos de formada, encontrar motivação agora, nessa altura do campeonato, não é fácil, né? Sim. Eu tô bem empenhada mesmo para estudar isso daí. Bom, antes de falar dos 7 erros na avaliação do seu paciente, eu preciso te contar como surgiu um método que transformou a minha vida e agora está ajudando a transformar a vida de centenas de fisioterapeutas. O que eu quero te contar é que nem sempre foi assim. Não foi da noite para o dia, não foi fácil, não foi rápido, foi suado. Eu não tinha dinheiro para sair, viajar com os amigos, eu não tinha tempo para curtir sequer a minha família. Eu era um fisioterapeuta comum que morava com os meus pais, focado nos estudos, mas tendo que vender o almoço para comprar janta. Ainda na faculdade, surgiu a oportunidade de trabalhar na academia do meu irmão, uma academia de musculação aqui em São Paulo. Então eu comecei a juntar teoria e prática.
Ou seja, origem, inserção, ação muscular, testes ortopédicos, aplicando bases, métodos, técnicas de avaliação e tratamento nos alunos da academia. Ô, tô com uma dorzinha do ombro, vem cá que eu te atendo. Atendo de graça. Só para aprender, para começar a pôr o quê? A mão na massa. Nem formado eu era nessa época. Eu só queria mesmo colocar em prática aquele meu conhecimento inicial. Considero que esse foi o primeiro divisor d'águas da fisioterapia na minha vida. Após a minha graduação na fisioterapia, eu segui uma rotina de estudos com 2 pós-graduações ao mesmo tempo. Fazia de segunda a sexta-feira a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no qual lá nós tínhamos um material humano riquíssimo, e aos finais de semana uma pós em terapias manuais, onde eu tinha muita ferramenta de tratamento e nós aplicávamos entre os próprios alunos. Mas aí, na Santa Casa, eu refinava, eu afiava o meu machado com essas ferramentas que eu estava tendo nessa pós. Foi então que em agosto de 2005, após finalizar a minha especialização pela Santa Casa de São Paulo, eu fui meter a cara a tapa. Eu abri o meu primeiro consultório na academia desse meu irmão. Era um cubículo desse tamanho. Era um quartinho de 15 metros quadrados, que mais parecia um Lego, eu brincava. Para fazer a avaliação, quando terminava, tinha que juntar as cadeiras, empilhar aqui, montar, para poder fazer o exame físico, para tratar os pacientes. O começo não é fácil, é assim, mas eu estava tendo a minha primeira oportunidade de colocar em prática e atender meus primeiros pacientes particulares. Nessa época eu pensava, eu preciso atender, eu não tinha muito horário de atendimento. Eu fui fazer o quê? Atendimento voluntariado, numa casa de repouso sem fins lucrativos da igreja aqui próxima à minha casa, aonde eles recebiam mulheres portadoras do vírus HIV, que mais parecia um depósito dessas pessoas. Porque tirava da cama, colocava na cadeira, tirava da cadeira, cadeira de banho, banho. E assim era. Pacientes com retrações musculares tendíneas, deformidades em flexão de joelho, deformidades articulares. Eu fui lá e começava a colocar em prática técnicas de mobilização articular, treino de marcha, descarga de peso, treino de equilíbrio, propriocepção, alongamento, enfim, fui colocar o que eu tinha em prática até aquele momento. Foi então que, no início de 2006, um hospital aqui muito próximo à minha casa, depois de muita insistência minha, eles me chamaram e me contrataram. Porém, a minha grande decepção foi, em uma semana de trabalho, eu pedi as minhas contas. Porque ali era uma linha de produção em massa, onde 4 fisioterapeutas só no período da manhã atendia cerca de 600 pacientes. Vocês não ouviram errado, 600 pacientes somente no período da manhã em 4 fisioterapeutas. Uma verdadeira linha de produção. Recursos obsoletos, tirava paciente de aparelho, era isso. Eu não colocava em prática tudo o que eu vinha estudando e aplicando durante todos os meus anos de formação. Mesmo sabendo que aquele dinheiro suado, ele ia fazer falta no final do mês, eu tinha princípios e eles não estavam à venda, por isso eu pedi as minhas contas. E assim eu fui continuar a minha jornada, divulgando o meu trabalho, porque acredito que o trabalho boca a boca é a melhor divulgação que tem, é quando alguém te indica para outra pessoa. Eu atendia no meu consultório das 7 da manhã até as 9 da noite, aí você vai falar, nossa, das 7 da manhã às 9 da noite. Mas eu tinha janelas de horário enormes entre um paciente e outro. Então às vezes tinha paciente 7 horas da manhã, o outro só às 13, 14 horas da tarde, e o outro no fim do dia, ou às vezes um só paciente no meio da tarde. Ou seja, nessa época eu estava começando a semear os frutos que eu iria colher dessa árvore que vinha crescendo pouco a pouco. Foi então que eu fui contratado num hospital referência em ortopedia e traumatologia aqui na cidade de São Paulo.
Só que para ser contratado nesse hospital, primeiro eu tive que trabalhar de graça. Eu falei para ele, ó, eu vou doar o meu trabalho para vocês durante um mês, para vocês conhecerem o meu trabalho, quais os meus métodos, a minha forma de trabalhar e se tem uma empatia mútua comigo, de vocês comigo, enfim, entre os profissionais com a minha pessoa, começa a fazer um trabalho voluntário aqui dentro. Prestei um trabalho voluntário, quando eu terminei um mês, eles falaram, Robson, dá para continuar? Eu falei, não dá, porque eu tive que segurar agora o meu consultório no período da tarde, nesse período eu fiz o estágio à tarde, para poder disponibilizar o trabalho aqui com vocês. Então, caso vocês tenham interesse, eu estou aqui aberto a propostas. E foi em janeiro de 2007 que eles me ligaram e falaram, Robson, será que dá para você vir aqui fazer o exame admissional? Eu estava no céu. Sabe por quê? Era um sonho realizado. CLT, registrado. Trabalhava 6 horas por dia no hospital, no período da manhã, e 6 horas no período da tarde, no meu consultório. Então, no hospital eu trabalhava das 7 da manhã até a 1 e no meu consultório das 2 até as 20 horas, até as 8 da noite. Tá ótimo, estava trabalhando, era isso que eu queria estar pondo a mão na massa. Prestei um concurso público no ano anterior que me chamaram quando eu entrei nesse hospital, só que nesse hospital eu estava no setor que eu queria. E esse concurso que eu prestei era para um hospital para trabalhar com fisioterapia respiratória. Eu fui para ver a proposta. E quando eu cheguei lá, realmente era ventilação mecânica, enfim, tô fora, isso não é para mim. Eu já tô engajado na ortopedia, traumatologia, na terapia manual aplicada. Foi então que, em abril de 2010, 5 anos depois de ter aberto o meu consultório, eu inaugurei a Clínica Fisiocita. Essa que eu tô aqui falando para vocês, um sonho realizado. No início, eu não tinha secretária, eu mesmo atendia o telefone, isso quando ele tocava, eu mesmo agendava os pacientes, cancelava, isso quando eles cancelavam. Na época, você pensa que tinha smartphone? Não, era na raça, era aqui, no máximo mensagem de texto. Então, no começo foi muito difícil. Eu abria, eu fechava a porta para paciente. Eu confesso que até os finais de semana, como os tributos eram muito altos de uma clínica, eu mesmo limpava a clínica aos finais de semana. Bem, agora eu já estava trabalhando de sol a sol e agora eu já não tinha mais tempo para nada. Porém, nessa mesma época, o hospital ele começou a aumentar muito o volume de atendimentos de pacientes por hora. Quando eu entrei no espaço amplo, eu atendia 5 pacientes por hora. Estava no peito, tirava de letra, sem problema algum. Porém, com o tempo eles passaram de 5 para 7, de 7 para 8, de 8 para 10, ou seja, aquilo começou a me desanimar de um jeito. Foi então que chegou um dia que eu falei para mim mesmo, chega desse comodismo, Robson. Eu tinha medo de enfrentar um mercado de trabalho lá fora, sem ter essa retaguarda da carteira de trabalho, aquele dinheirinho todo mês. Eu falei, chega dessa linha de produção, colocando e tirando paciente de aparelho, atendendo 10 pacientes por hora. Chega de tratar sem avaliar meus pacientes, pois era impossível, de forma adequada, avaliar e tratar um paciente apenas, enquanto 9 ficavam me esperando ali do lado. Chega de executar sem raciocinar. Por quê? Porque todos os pacientes, eles vinham para mim já com encaminhamento médico. Tinham que seguir conforme as prescrições do hospital. Era uma hierarquia. E lá funcionava assim. Por exemplo, se um paciente passava num ortopedista, num médico, com queixa de dor nos membros superiores, o paciente chegava lá com uma prescrição de ultrassom nos 2 ombros, ultrassom nos 2 cotovelos. Conclusão, foi uma época importante da minha vida, pois eu conheci muita gente, eu aprendi muita coisa interessante, mas principal foi que nesse momento eu consegui enxergar o que realmente eu queria para minha vida e o que eu não queria para minha carreira, para minha vida profissional. Então, a partir de janeiro de 2011, eu segui a minha carreira solo.
Então eu fui investir em conhecimento, especialização, cursos. Com o tempo eu consegui compilar o meu conhecimento e a minha experiência na criação de um método seguro de avaliação e tratamento com a terapia manual. Em pouco tempo eu já estava contratando e ensinando outros fisioterapeutas a obter os mesmos resultados. Por quê? Porque a gente falava a mesma língua e utilizávamos as mesmas ferramentas, mas principalmente o mesmo método. Foi incrível acompanhar toda essa transformação, não só nas nossas vidas, mas principalmente na vida dos nossos pacientes. Agora que você já entendeu e já viu de onde surgiu o método, você vai aprender nesta série de 3 episódios os atalhos seguros da terapia manual. E semana que vem já vai poder avaliar e tratar o seu paciente com segurança, descobrindo a causa e não ficar tratando o quê? Os sintomas do seu paciente, ou seja, ficar enxugando gelo. E você vai poder se destacar lá no seu hospital, na clínica onde você trabalha, aonde quer que você atue, no seu domiciliar que seja. No vídeo de hoje eu quero te mostrar os 7 erros que te impedem de avaliar e gerar resultados com o seu paciente. Mas só um parênteses aqui, tá? Eu não estou aqui para te julgar, de maneira nenhuma. Eu não estou aqui para me achar superior a você. Eu não estou aqui para apontar os seus defeitos. Eu não estou aqui para ficar falando mal de outros fisioterapeutas. Eu estou aqui para jogar no seu time, para a gente, meter gol junto. Então, se você se identificar com algum desses erros, não é para você ficar se culpando, se chicoteando, desesperado, achando que você não sabe nada. Não é. Eu estou aqui simplesmente para que você possa identificar os erros e corrigi-los. Agora, você deve estar se perguntando, por que erra? Porque falta um método, para que você possa então colocar na prática e assim adquirir os conhecimentos e a experiência que você precisa. Vamos assistir o vídeo aqui comigo. Eu vou ensinar para vocês tudo o que um fisioterapeuta não pode fazer na sua primeira consulta com o seu paciente na prática. Pode entrar. Primeiro erro, fisioterapeuta, não sei nem o nome do meu paciente. O paciente geralmente quando senta à sua frente, esse paciente já está extremamente ansioso, ele tem dor, sabemos lá quanto tempo. Então esse paciente ele chega numa ansiedade tão grande que a primeira coisa que ele faz quando chega na sua frente, você não soube nem se comportar com ele, é ele chegar e entregar, tá aqui os meus exames e o meu pedido médico. E o fisioterapeuta vai lá então, olha lá o pedido, tá, nós temos aqui então uma condromalácia patelar, muito bem, com 10 sessões de fisioterapia e pedindo analgesia, ultrassom, TNS, ondas curtas, fortalecimento de quadríceps e alongamento de isquios tibiais. Muito bem, pedido do paciente, falou, mas aqui está o meu laudo, meus exames. Aí o fisioterapeuta vai lá, ele abre o exame do paciente, sem conversar com o paciente ainda nem nada, ele vai olhar os exames do paciente, vai ver laudo que o paciente apresenta desse exame, tudo errado, tá? Porque o fisioterapeuta ele chega, nem bem conversou com o paciente, se apresentou ao paciente, não sabe nem da queixa que trouxe esse paciente para ele, ele já vai para o diagnóstico e já vai para o exame de imagem e o laudo desse exame de imagem. Ou olhar as imagens antes de se avaliar o paciente. Então, segundo erro grave, tá, do fisioterapeuta, olhar somente o diagnóstico médico com a lesão e ir direto ao exame de imagem do paciente, indo buscar então as alterações estruturais que esse paciente apresenta. Ele vai lá preencher dados iniciais desse paciente e então ele pergunta para o paciente, o que você tem?
Se o paciente soubesse o que tem, não estava aqui, né? Então pergunta ao paciente e não tem uma ordem cronológica, uma ordem, um raciocínio claro para perguntar ao paciente a sequência de acontecimentos, quando os sintomas e sinais se iniciaram. Então pergunta ao paciente: o que você tem? Ah, eu tenho dor. Dor aonde? Ah, dor aqui no joelho e tal. Ah, bate com um diagnóstico aqui, com o médico te passou e tudo mais. Tá? Ou seja, não tem um princípio, um meio, um fim, perguntas claras, simplesmente, aonde é a sua dor? Mostra pra mim onde é que dói. Dói aqui na frente, tá? Diagnóstico de condromalácia, as coisas estão se encaixando aqui. Eu tenho aqui um exame de joelho, uma ressonância de joelho. Muito bem. Ah, tá. Dói muito esse seu joelho? Dói bastante, tá? Dói o dia todo? Dói. Ou seja, o fisioterapeuta, ele não dá nem a oportunidade do paciente ter a escolha da resposta correta. Ele já pergunta e responde para o paciente que dói muito, que dói o dia inteiro, enfim, ele não tem detalhes desta avaliação do paciente, ele não tem um passo a passo para se examinar, para extrair todas as informações necessárias que ele precisa para ir então para um exame físico detalhado com esse paciente. Então, após uma anamnese, que nós não podemos nem chamar isso de anamnese, porque o paciente chegou, simplesmente colocou a prescrição médica, colocou o seu relatório do exame de imagem nas mãos do fisioterapeuta, ele perguntou onde é que dói, se doía muito ou pouco, a região que doía, se tá tomando algum remédio? Tá tomando? Ok, marca lá que tá tomando algum remédio, um anti-inflamatório, um analgésico, ok. E então ele vai partir para o exame físico com o paciente. E repare que muitas vezes nesse exame físico, eu vou avaliar um paciente de joelho, correto? Então eu peço para o paciente, fique em pé, por favor, e vamos partir para o nosso exame físico. Fique em pé, já acabou a anamnese desse fisioterapeuta, tá? Então, tudo que vocês não devem jamais fazer numa prática clínica. Muito bem, e aí o fisioterapeuta, então, de frente ao paciente, ele pergunta novamente, me mostra novamente onde é a sua dor, por favor? Aqui, tá? Ele vem aqui, repara que o paciente é um paciente com uma queixa de dor no joelho. O paciente nem trajado adequadamente não está. Por quê? Porque já deveria ter sido orientado, já desde a recepção ou esse profissional, que o paciente com uma dor no joelho deveria comparecer para a consulta com um short, ou que ele viesse com esse short, ou que ele colocasse o short ao chegar aqui. Então, outro erro grave, se eu vou avaliar membros inferiores, essas articulações as quais eu vou avaliar, ela tem que estar desnuda. É claro que nós estamos falando do joelho e do tornozelo do paciente. Ok, ele indicou, falou que a dor era aqui, o fisioterapeuta vai lá, aperta de forma aleatória, essa é a palpação que ele faz, não identifica estruturas anatômicas e não faz correlações clínicas com os sinais e sintomas do paciente. Dói aqui, dói aqui, dói aqui, e vai apertando aleatoriamente em cima o joelho, de um lado, do outro, não faz um exame comparativo, não tem uma evidência ocular da região desnuda, das queixas do paciente, se existe algum edema comparativo com o lado contralateral ou não, e como eu disse, uma avaliação completamente sem pé e nem cabeça. Então, nessa inspeção bem sem vergonha aqui do fisioterapeuta, ele pede aí para o paciente, agacha um pouquinho aí, por favor, para eu ver. Vê o paciente agachando, não avalia a estratégia, como esse paciente agacha ou não, ele simplesmente pergunta, dói para agachar? Dói para agachar? Agacha de novo. Qual o momento que essa dor aparece, se existe alguma falha mecânica de estabilizadores de quadril, porque não sabe avaliar o paciente. Não sabe avaliar o paciente em outros planos, simplesmente pergunta, dói? Então dói ao agachar. Se ele anotar na ficha já está bom demais, mas muitas vezes nem isso ele anota. Ou seja, até esse dado momento, esse profissional, não podemos nem chamar de profissional, ele não tem nem dados
né, de referências para colher numa avaliação, num primeiro momento que esse paciente está chegando para ele coletar todas as informações necessárias que serão parâmetros para ele comparativos para uma evolução clínica do paciente. Então ele pede para o paciente sentar um pouco, eu peço lá para o paciente novamente, eu vou lá, de forma onde eu não tenho a área desnuda, eu não consigo fazer um exame comparativo e vou apertar vários pontos ali no joelho do meu paciente. Se doer, você me fala. Não tem correlações clínicas, anatômicas das estruturas que estão sendo palpadas, que estão ou não reproduzindo os sintomas, não tem técnica palpatória para se avaliar esse paciente. Estica e dobra lá o joelho do paciente. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, pode deitar um pouquinho, por favor, tira o seu sapato. Então vai posicionar o paciente deitado na maca e com o paciente deitado, esse profissional agora, isso, deixa as pernas estendidas, ele vai lá, dobra um pouquinho o joelho do paciente, dói? Ele começa a fazer alguns testes com o paciente. O paciente fala que dói ou não, ele não pergunta a área que dói, a área dos sintomas, se reproduz a flexão, a extensão, ou seja, quando eu dobro o joelho do paciente, o paciente fala para mim que dói, dói aonde? Ele não pergunta qual a área, a região que dói, se é na frente, se é atrás, se é de um lado, se é do outro. Agora, deixa eu ver aqui, faz lá uma elevação da perna do paciente, o paciente também sente, dói? Dói. Ele não pergunta se é dor de alongamento, se essa realmente é a dor que reproduz ou não os sintomas do paciente. Então, pode sentar, por favor. E então, esse profissional, ele passa então para prescrição do tratamento do paciente. Ele começa então a prescrever uma conduta conforme o encaminhamento que trouxe esse paciente. Então ele vai lá, estava lá pedindo uma analgesia com laser, enfim, sem a utilização, sem um raciocínio de parâmetros adequados, ele vai lá e começa então a fazer um laser na região de forma aleatória, sem parâmetros específicos, conforme o grau de irritabilidade tecidual desse paciente. Ele já parte então para uma eletroterapia com o uso de um TENS, ou seja o que for, em geral TENS, sem parâmetros específicos para aplicação de tal recurso, ou seja, não sabe ajustar frequência, não sabe ajustar intensidade, a forma onde posicionar esses eletrodos corretamente. Ele segue simplesmente parâmetros conforme a orientação, prescrição, mas ele não sabe colocar esses dados de forma que esses recursos trabalhem a favor do fisioterapeuta, trabalhem a favor do paciente, na melhora clínica desse paciente. E então põe ele lá para fazer o ondas curtas clássico, sem saber se é uma fase inflamatória aguda, se é uma fase mais crônica, se é uma fase subaguda, ou seja, aplica recursos sem dados suficientes que irão o quê? Otimizar os resultados para esse paciente. Muito pelo contrário, ele às vezes utiliza até algum recurso que não se encontra na fase adequada, vai lá e coloca um ondas curtas contínuo no joelho demasiado do paciente, no joelho numa fase aguda. Ou seja, muito provavelmente esse paciente aquele é mais um que vai passar por diversas sessões de fisioterapia e não terá, é lógico, benefício, efeito algum com todo um processo de tratamento que está sendo feito. E então, por fim, ele pede lá para o paciente se deitar novamente, por favor, e vai entrar com os exercícios agora. Então, o paciente se deitou, aí o fisioterapeuta, então, agora vai começar com toda uma prescrição de orientações com exercícios, né? Então, o exercício clássico aí da fisioterapia que não avalia o paciente, né? Ó, a senhora vai pegar essa faixa aqui, vai passar aqui no pé da senhora, isso, e vai trazer e vai alongar o máximo que a senhora conseguir, sustenta, e pede lá para o paciente segurar, mal orienta o paciente, segura 20 segundos a perna para o alto, muito bem, do jeito que a senhora está.
vai contar até 20 e pode trocar para outra, por favor. Então repara que esse é o verdadeiro fisioterapeuta receita de bolo, né? Ele veio com uma prescrição, ele está seguindo passo a passo, ele não corrige o paciente, ó. Se o exercício tivesse indicado de forma correta, ainda tudo bem, né? E ainda passa o exercício que não está tendo ainda efeito nenhum, está só estirando ali, ó. Muito bem. Então, o paciente com o joelho dobrado, não corrige posicionamento nem nada e prescreve o que veio sem conforme as necessidades desse paciente nessa avaliação. Muito bem. Aí trocou de um lado, trocou do outro, muito bem. Passou um exercício. E então, o fisioterapeuta já parte para a parte do... Passou, agora vai fazer o exercício de estica essa perna, deixa a outra esticada, isso, dobrou essa, vai levantar a perna aqui e vai baixar. Ó. Então pede lá para o paciente fazer um exercício de levantar e abaixar a perna. Nem pergunta sequer para o paciente se o exercício está ou não reproduzindo seus sintomas dolorosos. Isso, não corrige, o paciente já está com sinal de lag, o joelho dobrado, já perdeu a extensão, ele não tem capacidade de manter a extensão terminal, ou seja, ele não presta atenção nos detalhes do tratamento do paciente, na execução dos exercícios que ele mesmo prescreveu ao paciente. Troca com a outra perna. Isso, vai fazer o mesmo exercício e pede para o paciente fazer o mesmo exercício. O paciente faz o exercício rápido, não tem controle motor, não pergunta para o paciente se reproduz ou não sintomas, já está trabalhando dentro de um braço de alavanca que não tem efeito nenhum acima da altura do joelho, já não pergunta se o paciente tem sintomas na região anterior do quadril e mete bronca. Exercício, vamos para cima. Passa lá uma quantidade, vai tomar um café, vai mexer no celular, então o fisioterapeuta lá, o paciente fazendo exercício, continua aí, já terminou as 3 séries que eu te passei? Não? Já terminou? Eu não vi, hein? Eu só vi 2, vai lá, mais uma em cada perna. E enquanto o paciente está lá, ele está lá mexendo no celular dele, fazendo as postagens dele lá no Instagram, vendo o que está acontecendo com a vida dos outros. E o paciente está lá, mal ele presta atenção no que o paciente está fazendo. Muito bem, o paciente termina lá a série de exercícios, o paciente sem contar, um exercício completamente inócuo às necessidades do paciente, podendo gerar até outros sintomas. É claro, não soube avaliar inicialmente quando o paciente chegou, não sabe também prescrever as orientações. O paciente termina os exercícios, pode levantar, por favor. Isso, o paciente termina, então... Muito obrigado, a senhora está liberada hoje e aí é só marcar na recepção ou então ele mesmo, ele marca e a gente se vê então na próxima consulta. Ele não orienta, tá liberada, tá bom? Passar bem, tchau, tchau. Não orienta corretamente o seu paciente, o paciente sai sem orientações necessárias para que ele possa ter uma boa evolução clínica, uma boa resposta com o tratamento que está sendo prescrito conforme as suas reais necessidades. Então, uma sucessão de erros, onde esse paciente foi mal avaliado, ele foi prescrito conforme orientações por um outro profissional que nem fisioterapeuta é, mas dentro desse ritmo o paciente não foi nem avaliado, então o que vier ali é lucro. E assim como muitos pacientes, a sua melhora não vem pela terapêutica que foi estabelecida pelo profissional, e sim pelo fator tempo. 2, 3 meses, o próprio corpo, ele ele reagiu àqueles sintomas, o paciente evitou determinadas atividades. Por quê? Porque o fisioterapeuta nocebou o paciente de informação: olha, você não pode mais agachar, você não pode mais subir e descer a escada, ou seja, limitou funcionalmente a vida desse paciente. Agora ele é um robô que só pode andar no plano, não pode agachar, sentar, levantar de uma cadeira, quando for sentar põe a perna na frente para não jogar carga, ou seja, o paciente saiu completamente nocebado, cheio de informações que só vão jogar contra a evolução clínica dele, e ele foi para casa. Bem, então todas essas observações que eu passei aqui para vocês, fisioterapeutas, são observações que jamais, vocês nunca podem cometer com os pacientes de vocês. A falta de um cuidado com o paciente
compromete todos os seus resultados. E todos estes modelos, esses exemplos que eu passei para vocês, são exemplos que ocorrem no dia a dia dos nossos pacientes, ocorrem no dia a dia da fisioterapia. Daí porque tantas pessoas falarem que fisioterapia não presta para nada. Claro, você trata o local dos sintomas, você não trata a causa do paciente, você não sabe avaliar o seu paciente, tampouco saberá prescrever uma conduta adequada às necessidades dele. Bem, estamos chegando ao fim deste primeiro episódio da jornada da terapia manual na prática. Só recapitulando o que você aprendeu hoje dos 7 erros que um fisioterapeuta comete já ao avaliar o seu paciente. Primeiro erro, não saber sequer o nome do paciente, como se ele fosse apenas mais um ali na fila de espera. Segundo erro, avaliar primeiro o pedido médico e o laudo de exames do paciente. Terceiro erro, uma anamnese sem pé nem cabeça, perguntas desconexas e sem uma ordem cronológica que não dá entendimento algum para o fisioterapeuta. Quarto erro, um exame físico aleatório que não busca responder às hipóteses que foram levantadas na anamnese, no exame subjetivo. Quinto erro, um tratamento baseado em recursos obsoletos e sem evidência científica. Sexto erro, fisioterapeuta mais preocupado em cuidar do celular dele, das redes sociais, do Instagram, enfim, do que o próprio paciente. E por fim, um sétimo erro, o fisio ele libera o seu paciente sem orientações para casa, sem profilaxia. Como é que pode? Olha quanta coisa que você aprendeu hoje. Por isso que eu te disse, a partir de amanhã você não irá mais cometer esses mesmos erros e nós iremos juntos. A gente vai começar a lapidar a partir de agora um novo profissional. Existem outras estratégias nessa jornada. Vamos juntos, passo a passo. Mas quando que é o próximo passo? O próximo passo, o próximo episódio, você vai aprender a avaliar o seu paciente do jeito correto. Só um último recado. Você que ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp da Jornada da Terapia Manual na Prática, vou deixar aqui embaixo para você o link para que você possa se inscrever e receber todas as informações que você precisa. E para você também que quer fazer parte da nossa comunidade do Facebook da Jornada da Terapia Manual na Prática, vou deixar o link também aqui embaixo, onde você pode deixar seus comentários, as suas dúvidas, conversar com outras pessoas que, assim como você, querem o quê? Os atalhos seguros da terapia manual, desde a avaliação ao tratamento do seu paciente. Bem, pessoal, então é isso. A gente se vê no segundo episódio, na quarta-feira. Um forte abraço e sucesso a todos!